Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e essa... Bom, você vê aí, nós encontramos a palavra filactérios. Para você anotar aí no seu caderno, filactério é uma pequena caixa quadrada contendo então um pergaminho ou uma pele no qual era escrito, ali as coisas que precisavam ser lidas. Também era usado no braço e na testa e era usado somente pelos homens. As mulheres então não poderiam usar. Saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Bom, Rabi, é uma palavra hebraica que significa professor. Se você quiser anotar então aí no seu caderno, Rabi é professor. Era um título de honra para os judeus ser chamado de Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Bom, aqui novamente está falando, as pessoas dizem que não existe nenhum comentário de Jesus sobre o dízimo, mas aqui também tem mais um comentário de Jesus sobre o dízimo, onde Jesus mesmo diz para eles, que eles ofertam, eles dizimam o coentro, as ervas, enfim, mas eles não dizimam misericórdia e fé. E aqui Jesus está dizendo, deveis, porém, fazer estas coisas. Há pessoas que vêm querer nos ensinar, querer nos dizer que Jesus estava falando que não era mais preciso dizimar, mas sim implantar no nosso coração e nós ofertar misericórdia. Mas aqui está bem claro, Jesus disse que deve-se fazer isso, mas não se deve omitir aquelas outras coisas. Então Jesus em nenhum momento aqui está colocando para fora o dízimo. Ele está aqui dizendo, ei, façam essas coisas, tenham misericórdia, mas não omitam aquelas, ou seja, não deixem
de devolver para Deus o 10%. Era isso que Jesus também estava falando para eles. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Bom, os sepulcros eles eram caiados um mês antes da Páscoa, para alertar todas as pessoas sobre o contato com coisas impuras, né? As pessoas não poderiam tocar em coisas mortas que eram consideradas impuras, nem andar sobre algum lugar, até mesmo nos dias de hoje, na cidade de Jerusalém, estão marcados ali nas ruas onde alguém de repente morreu no meio da rua, foi assassinado, alguma coisa do tipo. Então, se alguém morreu em determinado lugar, ali estão marcados, tem um sinal para que as pessoas, né, que ainda preservam esse costume de não tocar em coisa morta, elas ainda não venham passar ali por ali e se tornar impuro, como era dito no Antigo Testamento. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os mandamentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Bom, aqui nós vemos então, né, sem dúvida nenhuma, o profeta Zacarias, né, como foi a sua morte no templo. Aqui a gente descobre que em Mateus capítulo 23, versículo 35, a gente descobre como é que foi a morte do profeta Zacarias. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Queremos encerrar então, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus. Bom, aqui nós vemos a palavra filactérios, para você anotar aí no seu caderno. Filactérios é uma pequena caixa quadrada contendo então um pergaminho ou uma... Ai, já assim, babacoto. Só porque quer tossir.